Está no ar, parceirinho, irmão. Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro bigode, parceiro, Mundial de Clubes seguindo. E aí apareceu hoje um jogador que a torcida do Vasco ficou daquele jeito. A Vascarente, irmão. A Vascarente, ela também indica jogadores para o Vasco contratar. Dessa vez a Vascarente na internet gostou do futebol, melhor, tem gostado do futebol do Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro é destaque do Mamelodi, né? O Mamelodi é o time da África do Sul que está disputando aí o Mundial. Foi muito bem no outro jogo contra o Ulsan, tá no grupo do Fluminense, tá? Inclusive esse Mamelodi enfrenta o Fluminense na próxima rodada, aí na terceira rodada do grupo, né, da fase de grupos do Mundial. Cara, esse Lucas Ribeiro, irmão, teve uma boa participação na partida contra o Ulsan e hoje na partida, né, na verdade, ontem, na partida contra o Borussia Dortmund, ele foi bem, ainda meteu gol. A galera tá falando, Vasco, contrata o cara, não tá vendo o cara. É um atacante de 26 anos, tá? Irmão, vou passar aqui para vocês a posição, né, onde ele surgiu e tal. Ele surgiu lá no Sampaio Corrêa e Motoclube, jogou na base do Sampaio Corrêa e também do Motoclube, tá? Do Maranhão, e aí foi para fora logo, foi para fora, passou por França, alguns times da França, alguns times da Bélgica, tá? Um monte de time da Bélgica, até chegar a esse time da África do Sul. Meu amigo, ele tem 26 anos, tá? Ele joga de meia, ele joga de ponta direita e ele joga também de segundo atacante, principalmente segundo atacante. Tá? A galera ficou louca com ele, com a habilidade dele, e aí a galera na internet falando para o Vasco contratar. Cara, é exatamente uma das posições que o Vasco precisa e muito contratar. É a posição aí meia e ataque. Tá? Se o Vasco tivesse olho para um jogador desse, seria bom demais. O Vasco está de olho no Bryan Rodrigues. Voltou, irmão. Voltou ao assunto Bryan Rodrigues. O Vasco voltou a ter interesse pelo jogador, tá? O Admar Lopes já está nessa negociação, tá? Pô, cara, o Bryan Rodrigues não precisa... Quer que eu fale mais? Atacante de 24 anos, da seleção uruguaia, surgiu no Peñarol, foi para a MLS, e aí no Los Angeles foi muito bem, o América do México pegou ele, agora ele tá lá, cara, atacante jovem, pô, joga cai ali pela ponta esquerda, muito bom jogador de seleção, cara, excelente, seria excelente o Vasco contratar um jogador desses, lembrando que o Vasco quase trouxe ele na janela de janeiro, tá? Não conseguiu trazer, porque o América do México, quando deu o ok na proposta, falou que não ia se desfazer do jogador naquela época, porque não ia conseguir, a janela no México ia fechar, eles não iam conseguir repor a vaga, tá? Agora, tá, surge de novo uma possibilidade do Vasco trazer o Bryan Rodrigues. Vamos aguardar e torcer para que essa contratação dê certo. Tem mais um jogador que o Vasco que está na mira do Vasco, né? Tá na mira do Vasco aí o atacante Ronald do Swansea City, segunda divisão da Inglaterra. Cara, eu fiquei olhando, né? Fui ver. Peraí, atacante da segunda divisão da Inglaterra. Ronald, de 24 anos, joga na segunda divisão da Inglaterra. O Swansea não quer emprestar, tá? Só se pagar o valor para tirar ele lá, são 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais, que o Vasco teria que desembolsar para levar o jogador, tá? É um jogador, meu amigo, aí eu fui olhar, pô, por onde esse cara passou? Aí eu fui olhar e achei. Revelado pelo Atlético Goianiense, tá? Ele passou pelo Grêmio Anápolis e pelo Guarani, tá?
antes de se destacar no Estrela Amadora de Portugal, tá? Meu amigo, não jogou em clube grande nenhum, mano. Aí eu fui ver aqui quantos jogos ele tinha, cara. Ele tá com 49 partidas, tá? 49 partidas no Swansea. E aí meteu só 3 gols. Atacante, 49 partidas, 3 gols. Olha o jogador que Felipe e companhia estão querendo trazer para o Vasco. Um atacante que não mete gol. Cara, que é surreal. 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Um atacante que joga na segunda divisão da Inglaterra. 49 jogos, 3 gols. Cara, o Felipe deve estar de sacanagem com a nossa cara, né? Não é possível, cara. Não é possível. Ó, o Admar Lopes também está negociando aí a renovação de contrato com o Léo Jardim. Essa renovação deve sair, tá? Ele vai dar o ok com relação a 5 anos de contrato, deve aceitar o salário que o Vasco vai propor, mas aí o Vasco vai fazer o seguinte, vai reduzir a multa rescisória, tá? O pedido é esse, para reduzir a multa rescisória, tá? Se pintar uma proposta, o Léo Jardim vaza. Inclusive, ainda falta negociar luvas, bônus e premiações, tá? Nesse contrato. Ainda não tá fácil, não. Deve renovar, mas o Vasco vai abrir mão de muita coisa. É brincadeira, irmão. É brincadeira. Parceiro, para vocês verem como o Vasco melhorou com o Fernando Diniz, cara. Tava vendo aqui, o Vasco é o time da Série A que mais vezes marcou 3 gols, tá? Em uma partida depois da chegada do Fernando Diniz. Foram 3 jogos, né? 3-0 no Fortaleza, 3-0 no Melgar e 3-1 no São Paulo. Melhorou demais o time, tá? Não só em questões ofensivas, sempre tem que falar, irmão, tem que falar, tem que ser justo, tá? Não só em questões ofensivas, como em questões também defensivas. Se entregarem umas pecinhas para esse cara, irmão, a temporada vai ser outra, cara. A temporada vai ser outra. Ó, Vasco e Nike ajustam últimos detalhes para o anúncio oficial, tá? De um contrato que deve ter a duração de 7 anos, cara. A Nike vem para colocar o Vasco como um dos seus principais clubes, tá? E aí o contrato vai ser longo. Um contrato de 7 anos e, ó, muita grana, meu parceiro, muita grana. Irmão, queria que você comentasse, cara, deixa a sua opinião aqui sobre o Ronald, atacante da segunda divisão da Inglaterra, 49 jogos, 3 gols, que Felipe e companhia querem trazer para o Vasco. E o Lucas Ribeiro, atacante do Mamelodi, você tem visto o Mundial, viu ele jogar? Aprova a contratação? Deixa a sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amba Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.